O canal A Graça Dada de Graça é um canal independente com esta mensagem no evangelismo. Não se esqueça de apoiar esse ministério se inscrevendo neste canal, compartilhando o nosso conteúdo e principalmente orando por nós. Obrigado. A mensagem intitulada A Fé Vem pelo Ouvir foi pregada pelo irmão William Marion Branham em inglês, sábado 20 de março de 1954, em Chicago, Illinois, Estados Unidos. A tradução do inglês para o português foi feita na íntegra no mês de agosto de 2019. Todos os esforços têm sido feitos para manter o texto da mensagem em sua exatidão. A publicação desta mensagem tem sido possível graças às doações e contribuições de crentes interessados na distribuição das mensagens no nosso país. E essa distribuição é feita por Crentes da Bíblia do Brasil. www.crentesdabiblia.org. A fé vem pelo ouvir. A mensagem A Fé Vem pelo Ouvir foi pregado pelo irmão William Marion Branham no sábado 20 de março de 1954, em Chicago, Illinois, Estados Unidos. O músico toca suavemente, somente crer, tudo é possível, somente crer. Obrigado, amigos. Vocês podem se assentar se quiserem. É, na verdade, um privilégio estar de volta aqui em Chicago, novamente na Igreja Filadélfia nesta noite para ministrar no nome do Senhor. Eu nunca saí de Columbus para retornar, mas estou feliz por estar aqui de volta. Eu disse ao irmão Bose, quando ele estava ali para me ver outra noite. Ele me chamou assim que eu o chamei porque havia um grupo vindo para Columbus. E eu senti que ele ia me pedir para voltar aqui. E todo mundo chamou. Eu disse, estou cansado, vou descansar. Mas ele me convenceu disso, para voltar. Então é culpa dele. E eu disse, sinto que vou esgotar minhas boas-vindas com aquele grupo amável de pessoas em Chicago. É uma expressão utilizada para manifestar o desejo de ficar muito tempo no lugar, como hóspede, até incomodar. Nota de tradução. E ele disse, são muitos lá. Há mais ou menos 3 milhões, está certo? Quase 4 milhões de pessoas em Chicago. Uma vila, não é? Quase poderia ser o número de subúrbios da minha cidade. Eu acho que são 14 mil, não estou certo, algo assim. Provavelmente, ajuntando todos ali, não encheriam uma de suas longas ruas aqui. Mas estamos muito felizes por estarmos aqui, servindo ao Senhor Jesus. E temos tido grande sucesso pelas suas orações, nos ajudando em muitos lugares em todo o país. Desde que os vimos, há pouco mais de um mês, eu suponho, no World River, Illinois, e no Hot Springs, Arkansas, e em Shreveport, Louisiana, dali para Phoenix, Arizona, e tivemos uma reunião maravilhosa e gloriosa. Era para eu ir à costa oeste em uma denominação ali, uma boa igreja com boas pessoas, mas eu descobri que o motivo para eu ir lá é porque eles estavam tentando puxar um grupo de pessoas de outra igreja. E a pequena influência que eu tenho, quero usá-la para a glória de Deus, e não para ferir igrejas, Então eu disse, sendo que aquelas igrejas estão tendo esse tempinho assim, eu prefiro não entrar nisso. Apenas esperar até que isso acabe, então irei lá. Eu disse que eles estejam todos juntos e se unam, e digam que somos irmãos, um do lado do outro. Eu irei. Eu gosto de unidade, você não gosta? Amizade, companheirismo, não há nada como isso.
Então, voltando, eu mesmo cometi um erro. Muitos de vocês perguntariam, talvez, ou vendo isso em breve, sobre sair de Columbus. Não havia nada de errado, mas era apenas um. Quando eu cheguei lá, era para ser em um coliseu, e os cultos eram para ser com todos os ministros do Evangelho completo e todos os ministros de todos os tipos de fé, se eles, eh, tantos quanto cooperassem para estar ali, o que eu meio que tomei como uma diretriz. Então, sabe, eu creio que Jacó cavou um poço e os filisteus os expulsaram dali. E eu creio que ele o chamou de malícia ou algo assim. E ele cavou outro poço. Eles o expulsaram novamente dali. E ele o chamou de contenda. E ele cavou outro e disse: há espaço para todos nós. Então vamos todos beber. Eu gosto de beber desse último poço, sabe? Onde há espaço para todos, espaços para o batista beberem, e para os metodistas, e para os pentecostais, e para todos nós beberem da mesma fonte. Eu gosto disso. Então foi. Quando cheguei lá, não havia. Era apenas um homem. Muitas das outras igrejas eram meio que eu não sei. Para mim estava tudo bem com o irmão, mas aquilo ficou um pouco mal colocado. E eu não queria causar ressentimento entre igrejas. Então ele simplesmente foi em frente orando pelos enfermos e eu orei pelos que estavam lá. Então eu voltei. E agora, no final desta semana, começando no próximo domingo, o Senhor permitindo, que é domingo depois de amanhã, começaremos em Louisville, Kentucky, e depois estaremos lá por algumas noites até o domingo seguinte. E dali voltaremos ao auditório em Shreveport, Louisiana, e dali para Denver, Colorado. E ali em Denver, Colorado, está o administrador da cidade, que está patrocinando a reunião em algum auditório ali. É um lugar grande e muito bom em Denver. E então dali vamos ao povo norueguês no Canadá, suecos e assim por diante. E vamos a Edmonton, Grand Prairie, Dawson Creek. E eu sempre quis voltar ali com aqueles amigos. Enquanto eu estiver visitando por ali, bem, isso é antes de ir ao exterior. Essa é minha oportunidade de encontrar as pessoas e pregar. Eu aperto suas mãos e tento isso em todas as reuniões. Mas há sempre um culto de cura antes de encerrar. Quantos conhecem Jack Schuller? Eu acho que a maioria de vocês o conhecem. Ele é um irmão bem conhecido e um bom homem, um irmão metodista. Quando eu estava em Phoenix, eu ainda não o conhecia. Minha mãe e os demais o conheciam, mas então eu estava em Phoenix. Eu descobri que ele estava lá também. Eu estava no Madison Square Garden e ele estava em algum auditório da escola ou algo assim. Então eu liguei para ele e fiquei sabendo onde ele estava hospedado. E um dos administradores o encontrou, o Sr. Moore. E então ele me ligou de volta da maneira que estava. Ele disse: olá, garoto. Garoto? Eu o interroguei. Quantos anos tem que ter um homem para ser adulto? Você sabe? Eu acho que ele tem uns 30 anos ou algo assim. E eu vou completar 45 em abril. Então, eu era um garoto, ele disse. Diga, eu soube que você está bombardeando a floresta. Ele tem um grande senso de humor. E eu respondi: bem, estamos tendo um maravilhoso tempo. Ele continuou: bem, irmão Branham, disse, eu declarei, eu não vim aqui para ser seu concorrente. Ele respondeu: se houver algum concorrente, sou eu. E prosseguiu: você tinha anunciado aqui primeiro. E eu disse: bem, está tudo bem, irmão Schuller, há muito espaço aqui. Ele disse: bem, ele teve um tempo maravilhoso. Ele teve 2 semanas e ia embora antes que eu chegasse. E então ele ficou mais uma semana, outra semana. E assim ele é um ministro. Seu pai é um ministro e seu avô é um ministro. E eu acho que o mais velho pode pregar melhor que os outros dois, o velho avô. Mas é muito bom ter uma família como essa, você não acha? Eu espero, se Jesus tardar, que meu garoto seja um pregador e o garoto dele seja um pregador e que continue assim.
Eu prefiro que ele seja um pregador do que o presidente dos Estados Unidos. Contudo, por mais honroso que seja ser o presidente, eu preferiria que ele fosse um ministro do Evangelho pregando a verdade, mesmo que ele fosse tão pobre que tivesse que beber água do córrego e comer bolacha de sal. Eu preferiria que ele fosse um verdadeiro pregador de Deus, enviado por Deus. Mas então ele disse: Eu afirmei, bem, eu venho apenas para pregar, irmão Schuller. Eu continuei: Mas parece que vai se transformar num culto de cura. Uma noite tentamos isso e não deu certo. São muitos casos de ambulâncias e coisas assim. Ele afirmou: Irmão Branham, nunca tente escapar disso. Concluiu: Você tem que orar pelos enfermos onde quer que você for. Disse: Você sabe que eu te segui em Fort Wayne? Quantos conhecem o Sr. Billings do templo? A maioria de vocês. O Sr. Billings era um dos seus patrocinadores. E ele continuou: Assim que eu cheguei lá, disse, nossos irmãos metodistas começaram a discutir sobre você estar ali. E essa grande multidão reunida ali. Nenhuma outra coisa a não ser curas. Era tudo o que era. E assim por diante. Eu disse: isso estava errado, irmão Schuller. Você sabe disso. Eu disse... Ele declarou: Bem, chamou o nome da senhora, disse: A mulher esteve em um sanatório por 10 anos. Muitos de vocês conhecem Romaine Heidegger. Era a mesma coisa. E ela foi trazida até ali na casa e foi liberta bem ali. O Senhor Jesus a curou bem ali. E ela é mãe de 2 crianças agora. E aquela era a mãe Romaine. Então, essa outra senhora esteve na instituição eu creio, se não me engano, foram 10 anos. Ela tinha uma fobia. Quando ela chegava ao seu quarto, eles a soltavam. Ela corria e pulava pelas janelas, assim. Ela pulou de uma janela de 2 andares e quase perdeu a vida. Todos a conheciam por ali. Então o senhor Schuller, ou melhor, irmão Schuller, disse: Eu desci e a peguei e a trouxe até a plataforma para testificar. Ele disse: Agora vocês conhecem essa mulher, onde ela estava e sabem o que ela é agora? Disse: Eu não quero ouvir vocês dizerem nada mais sobre o irmão Branham enquanto eu estiver aqui. Ele disse: Apenas isso, o que foi feito foi maravilhoso. Então ele disse: Um companheiro me encontrou outro dia. Disse: Irmão Branham, estou passando isso. Então, visto que não há ninguém aqui senão apenas o pessoal da casa, então eu vou me abrir e falar com vocês. Então ele prosseguiu: Eu estou passando isso para você, concluiu. Os sermões dele são todos dramáticos. Vocês sabem, a maioria deles... Mas ele é muito bom nisso, drama. Se você estiver perto para ouvi-lo, vá ouvi-lo. Ele é um irmão maravilhoso e ele dramatiza. Minha mãe o ouviu dramatizar o retorno do filho pródigo. Francamente, eu acho que o irmão Schuller estudou para ser um... Ele foi à Universidade Bob Jones ou a algum lugar para estudar estudar Shakespeare ou algo assim. E eles disseram: Nós ensinamos isso aqui. Mas ele foi salvo enquanto ele estava lá. Então era para ele ser uma estrela de cinema ou algo assim. Então ele coloca todos os seus sermões em forma de drama. Alguém disse outra noite: Irmão Jack, disse, por que você não para de dramatizar e se levanta e prega a Cristo e segue adiante? Ele respondeu: Eu certamente gostaria de fazer isso, perguntou. Você não gostaria, irmão Branham? Respondi: Claro que sim, mas concluiu: Esse não é o nosso ministério, irmão Branham. Ele afirmou. Esse mesmo homem disse: Eu me virei para ele e perguntei: Você gosta de pescar? Ele confirmou: Sim, disse. O que você usa como isca? Bisteca? Por quê? Ele respondeu: Não, interrogou. O que você usa como isca? Ele respondeu: Bem, minhocas. Ele indagou: Você não gosta de minhocas, gosta? Ele respondeu: Não, mas o peixe gosta. Ele declarou: É o que eu penso. Continuou: As pessoas esperam que eu dramatize meus cultos. E disse: As pessoas estão esperando que você ore por elas. Disse: Estamos fazendo a obra do Senhor. O outro homem apenas...
Então eu pensei que foi muito bom. Eu acho que foi uma pequena resposta engraçada. É o que as pessoas querem, isso é certo. É o que o peixe morde. Agora, como eu sempre disse, você nunca mostra o anzol para o peixe, você apenas lhe mostra a isca. Ele agarra a isca e o anzol pega. Quando certo homem bem conhecido internacionalmente, um querido irmão da Costa Oeste, me falou um dia no início dos meus cultos na Costa Oeste, era para eu estar no mesmo auditório onde ele estava. Ele afirmou: Irmão Branham, eles não irão por aquele fanatismo aqui. Cura divina. Eu disse: ele interrogou, por que você não prega o evangelho enquanto estiver aqui na Costa Oeste? Respondi: é isso que eu estou fazendo. Eu declarei: se eu não pregasse cura divina, não estaria pregando o evangelho. O evangelho não vem somente por palavra, mas em poder e demonstração do Espírito Santo. Vem? E eu disse: não vou discutir com você, irmão. Eu disse: você sabe disso melhor do que eu, mas o que eu sei muito bem. Vem? Eu disse: eu conheço essa parte muito bem. Ele insistiu: bem, as pessoas da Costa Oeste não o receberão. Eu disse: bem, querido irmão, continuei, estará tudo bem. Ele interrogou: você está alugando aquele auditório que vai custar $400 por dia? Respondi: sim, senhor. Ele afirmou: não haverá ninguém ali. Prosseguiu: a primeira coisa que esse Templo Ângelus, Grupo Macpherson, eles têm seus sinais, curador divinos, e pontuou: todos os pentecostais, aquele grupo radical, ele tem seus sinais, curador divino. Eu afirmei: sim, senhor. Ele pode estar certo, mas eu não sou responsável por nada além do que Deus me disse para fazer. E é o que eu estou fazendo. Vem. E então ele concluiu: bem, aceite o desafio. Eu respondi: até logo. Então, quando nós fomos aquele dia, aqui ele tinha cerca de 2.600 e 1.800 pessoas, e todos foram. E pessoas bonitas, bem vestidas. Ele fez a chamada de altar. Uma mulher veio, apertou suas mãos e aceitou a Cristo. Isso é bom. Mas lá se foi sua multidão. E aqui vêm os meus, em cadeiras de rodas, camisas de força, muletas, camas, macas. Bem, é diferente quando sua fé tem que desafiar isso. Vocês compreendem? Isso é certo. Ele simplesmente abaixou a cabeça e saiu. Mas aí está, amigos. Ele disse, irmão Branham, não pregue cura divina. Ele disse, apenas pregue o evangelho, salve almas. E eu pensei, meu querido irmão, você não percebe que eu tenho mais convertidos a Cristo em um mês do que você tem em um ano? Isso é certo. Acabei de sair de uma reunião ali onde eu tive 2.000 naquela tarde, cerca de uma semana antes disso, e até 30.000 de uma vez assim. Mas eu não toco trombetas com isso. Eu quero que isso soe lá em cima. Onde isso sobe lá, apenas deixar. O Senhor disse que as ovelhas veriam isso. Não, você sabe, e assim por diante. Mas é isso mesmo, amigos. Deus colocou alguns na igreja para dramatizar, uns para pregar sermões inflamados, outros para orar pelos enfermos. Mas todos esses irmãos talentosos estão na igreja para um propósito: unir o reino de Deus aqui na terra, a irmandade. E isso é a verdade. E nós simplesmente amamos nosso Senhor. E todos os nossos pequenos desacertos, Ele nos perdoa e provavelmente se alegra conosco por nós. E então, nós estamos felizes por saber que temos um Senhor Jesus assim, não estamos? Você não está feliz por saber que você tem alguém nesta noite que é atencioso e nos conhece e nos ama e perdoa os nossos erros e assim por diante? Eu creio que o irmão José aqui emitiu que era para eu falar amanhã à tarde. E quando eu estava ali, eu creio que às 4 horas, é isso? Agora, isso será quando eu estiver para vir e falar às 4 horas. Muito bem. Eu vou tentar vir falar a vocês por aproximadamente meia hora, deixar vocês saírem às 4h30, a tempo de vocês jantarem e retornarem para os cultos de amanhã à noite. Que o bom Senhor
abençoe a todos vocês. Se houver alguém que tem bastante paciência e crê na graça, e eu sou quase um pastor associado aqui, eu creio. Eu venho bastante aqui. Mas seu pequeno pastor aqui, o irmão, eu chamo de José, porque eu gosto desse nome. Ao pregar o evangelho, eu penso que Abraão foi eleição, Isaac, justificação, Jacó foi graça e José foi perfeição. Não houve nada contra José. Então você vai ser como aquele pequeno José lá daquele tempo? Muito bem, isso é bom. Bem, estou feliz em estar aqui para ver esse pequeno grupo de pessoas sentadas aqui assim, onde você você sabe, se sente bem em casa. Você sabe quando você está lá fora, talvez milhares de pessoas ou alguma coisa lá, há tanta incredulidade acumulada nisso que você sente a vibração. E quando você vem aqui, um pequeno grupo unido em um só coração, em um só acordo, sentado assim, é quando as coisas podem acontecer, não é mesmo? Mais reuniões de oração em casa simples, reuniões domésticas. Eu quero ler algo agora, apenas por alguns minutos, talvez falar até cerca de 9 horas. Então poderemos ter nossa fila de oração. E meu garoto me encontrou ali e disse que distribuiu alguns cartões aqui e vamos chamá-los a orar com eles. Quem o Senhor quiser, nós não sabemos. Pode estar em qualquer lugar por aí. Você não tem que ter necessariamente um cartão de oração. Você só precisa ter fé. Eu tenho... Não sei como operar isso aqui. Eu vejo o homem. Eles dois estão trabalhando. Isso é bom, porque eu estava em pé de um lado. Agora, eu amo ler a palavra. Você não ama? Eu a amo com todo o meu coração, porque é sua palavra. Agora, em Romanos, no capítulo 10, eu estava deitado no hotel há alguns momentos, descansando um pouco depois de dirigir 300 milhas hoje. 480 quilômetros, tradução. Eu estava descansando e eu pensei, bem, o que devo ler nesta noite, Senhor Jesus? E aconteceu de eu abrir a Escritura e ler aqui. E eu pensei, bem, talvez, quem sabe, para uma pequena coisa, se eu puder falar um pouco suas palavras, se eu puder falar suas palavras, então eu sei que essa parte não falhará. Agora, o que eu digo pode falhar, mas o que ele diz não falhará. Será certo e para sempre. Está fixada para sempre no céu, sua palavra, não é isso? No capítulo 10 de Romanos e no verso 11, eu gostaria de ler uma porção aqui por alguns minutos. Antes de ler, o anjo do Senhor me atingiu bem neste momento, por alguém neste edifício aqui e agora. Eu senti isso. E eu sei que sua presença está aqui. Agora, amigos, vocês certamente me conhecem bem. Muitos de vocês podem discordar de mim nessas reuniões e coisas, mas há uma coisa que me deixa muito feliz, que nosso Senhor Jesus tem feito isso. Ele foi aquele que me enviou para fazer isso. Eu nunca venho sozinho, e ele sempre tem, por estes 9 anos que vai completar agora, nunca falhou comigo uma só vez, mas sempre tem feito o que ele disse que faria, E eu conheço meu Senhor Jesus. Eu posso não ser um orador eloquente, ou eu posso não ter muito de teologia da Escritura, mas eu conheço o Senhor Jesus no perdão de meus pecados e por aceitá-lo. E eu tenho vida eterna e creio nisso. E eu sei que quando ele fala, eu creio nessas visões. Nunca vi nenhuma delas falhar e elas nunca falharão. Agora, eu posso dizer qualquer coisa, mas quando você o ouve falar, recorde que é a verdade. Irmão e irmã, eu colocaria minha vida em qualquer momento nisso. Eu sei que é a verdade, porque desde pequeno, ainda bem garotinho, a primeira coisa que eu ainda consigo me lembrar é de uma visão. E dons e chamados são sem arrependimento. Nós nos damos conta disso. Deus estabeleceu essas coisas. Quantos creem nisso? Digam amém. Eu não pedirei a vocês para ter... A congregação responde amém. Bem, isso é bom.
Eu estou em um grupo calvinista aqui nesta noite, eu creio. Então, de qualquer modo, isso você vê que Deus, por graça soberana e eleição e presciência, sabia desde antes da fundação do mundo que essas coisas estariam acontecendo do jeito que estão agora. Ele ordenou que fosse assim. Você crê nisso, não crê? Deus, para ser Deus, ele tinha que saber todas as coisas. Ele tinha que conhecer o fim desde o princípio, ou ele não teria sido o Todo-Poderoso. Agora, para a sua palavra, para vocês que a têm. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, vamos inclinar nossas cabeças por um instante. Bondoso Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti nesta noite, no único ou pelo único mediador entre Deus e o homem, Teu Filho Cristo Jesus. E sabendo disso, que o que pedimos em Seu nome, Ele prometeu, eu o farei. Agora, sabemos que esta é a verdade e não pela igreja ou por qualquer outro meio, mas pelo nome do Senhor Jesus. Ele prometeu que se nós pedíssemos a Ti qualquer coisa em Seu nome, Ele o faria. Portanto, Pai, nós pedimos por misericórdia nesta noite, em nome de Jesus. Que Tu sejas misericordioso com cada pessoa enferma neste edifício. Que todos sejam curados nesta noite e que cada pessoa que gentilmente receber o ser espiritual com seus braços espirituais abaixados, que sejam levantados nesta noite. Que a cabeça que estiver inclinada possa se levantar com risos em direção aos céus e se regozijar, sair daqui nesta noite dizendo como aqueles no caminho de Emaús: não ardiam em nós os nossos corações por causa de sua presença? E que algo seja feito nesta noite, que seja a diferença. Que tu partas o pão para nós de maneira diferente do que estamos acostumados a ouvir e ver. Que isso seja feito de maneira diferente da maneira que tu terias feito, para que as pessoas que estão presentes agora saibam que não é o homem, é Deus, porque ele está se fazendo conhecido pela revelação de seu Filho Cristo Jesus. Conceda essas boas coisas e ajude-me agora, Senhor, sabendo que estou aqui sem nenhum talento, sem nada exceto a ti, que me ajudará. E eu oro que tu concedas isso para a glória de Deus e para o benefício destas pessoas para a construção do reino de Deus. Pois pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de falar por um momento sobre a fé vem pelo ouvir. Eu amo essa palavra. E a palavra de fé. Agora, nós pensamos sobre fé, o que ela é. Paulo falando primeiramente aos romanos, que tinham sido pagãos, idólatras e tinham vindo ao cristianismo. E Paulo aqui é o maior missionário que o mundo já teve desde Cristo. Eu penso nisso. Aquele pequeno irmão judeu, ele não conseguia ficar parado. Havia milhares em Jerusalém que ainda não eram convertidos, mas ele tinha que ir a um lugar e a outro lugar. O mundo inteiro precisava ouvir o Evangelho, tão longe quanto Paulo pudesse levá-lo. E como ele deu o melhor de si para trazê-lo. E suas mensagens e seus escritos ainda vivem imortalmente hoje, porque ele falou de Cristo Jesus.
E ele está enviando a carta agora aos romanos, colocando a igreja em ordem. E ele está lhes falando sobre fé. No capítulo 4 de Romanos, ele fala de Abraão sendo justificado pela fé. E no capítulo 9 de Romanos, ele está falando sobre a eleição de Deus. Como Deus chamou Isaque, eu peço que me perdoe, chamou Esaú, Jacó e os ordenou. Ou ele disse, por eleição ele escolheu, por sua própria escolha, ele escolheu Jacó ao invés de Esaú. Embora Esaú tivesse o direito à primogenitura, ele escolheu Jacó ao invés de Esaú. E então, no capítulo 10 aqui, o encontramos agora classificando a fé. Agora, a fé é robusta, que coisa! Como eu gosto de pensar em fé, esperança, fé e caridade, essas três coisas. E esperança, que coisa linda é a esperança! Pequena e tímida esperança, amável e dócil, como ela é, ainda assim, ela é a maior inimiga que a fé tem. Isso é certo. A maior inimiga da fé é a esperança. Porque a pessoa se torna tão esperançosa a ponto de se afastar da fé. Agora, a esperança concordará com a Bíblia. A esperança dirá, é verdade. A esperança diz, eu creio em cada parte dela. Eu creio que esta é a palavra de Deus e eu creio que Deus cumprirá sua promessa. A esperança crê em tudo isso, mas a esperança então diz, agora eu creio que Deus me curará, mas olha a minha condição. Agora, a fé não olha para isso. A fé vem e diz, eu não me importo com as condições. Deus disse assim e isso é meu. Vem, a fé é forte. Como eu disse uma vez, a fé tem cabelo no peito. Quando ela se levanta e mostra os seus grandes músculos, tudo mais desvanece, voa para longe. Quando a fé realmente toma o controle, nada mais permanece. Estou lhes dizendo, fé. Mas você tem que ter esperança e caridade. Se você tem mesmo a fé robusta e sem amor, você arruína sua influência diante das pessoas. Se você não tem amor misturado com fé, você vê pessoas muito robustas, o que diríamos, desculpe-me a expressão, uma fé de bulldog, que agarra firme, mas é tão rude com isso. Então você vê quando você faz isso, não tem bondade aqui para movê-la. Então, o que precisamos é esperança, fé e caridade. Não é isso certo? Esperança, fé e caridade juntas. Deus ajude nossa igreja a ter isso. Assim, as pessoas a terem essa combinação. Mas se você depender apenas da esperança, você impedirá a fé. Agora, a esperança busca algo bem distante, mas a fé afirma-o agora mesmo. A fé diz, Deus falou e isso é meu. Isso resolve. Não importa se ainda estou aleijado, se ainda estou cego, se ainda estou doente. Isso não tem nada a ver. Eu creio de qualquer forma. Isso me pertence agora. Deus disse assim e está resolvido. Isso é fé. Mas a esperança diz, Deus disse isso e eu estou esperando para obtê-lo. Algum dia, estou esperando algum dia. E enquanto Satanás puder fazer você deixar para outro dia, isso é tudo que ele quer. Isso é certo. Você nunca o obterá. Creia que você o obtém agora. É sua propriedade pessoal. A fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. É isso correto? A fé age agora. Ela é positiva. Oh, que coisa! Vou lhes dizer, doenças e tudo mais, quando a fé entra em cena, é como uma bola de neve em um fogão quente. Ela se derrete, tudo vai embora pela fé, porque a fé se levanta e toma controle. Quando a fé fala, todo mundo se aquieta. Isso é certo. Essas velhas doençazinhas circulando por aí e velhas coisinhas dizendo, os dias de milagre já passaram, e isso, e aquilo outro. Mas deixe que a fé dê um passo adiante. Mostre seus músculos e diga, eu tomarei o controle. Eu lhes digo que o restante deles ficará quieto quando a fé fizer isso. Esse é o companheiro com o qual queremos lidar. Está correto? Agora,
Como podemos obter fé? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Agora, isto é certo. Você não pode baseá-la em outra coisa senão na palavra de Deus. Agora, você não pode ter fé e dizer, bem, se você vier aqui e tocar isso, você vai ser curado. Agora, ou toque no rádio, ou toque isso, aquilo ou aquilo outro. Eu não posso agir assim. Não, Senhor, eu tenho que ter algo que é forte basicamente, e a coisa mais forte que eu conheço é a palavra de Deus. Como um velho amigo de coro, uma vez, eu vejo essas pessoas de cor assentadas aqui. Ele disse, eu prefiro permanecer na palavra de Deus do que permanecer com o mundo. Disse, que tal isso? Continuou, ele afirmou, ela é mais forte do que o mundo. E continuou, eu permanecerei na palavra de Deus quando não houver mais mundo. Isso é certo, ele disse, pois os céus e a terra passarão. Ele prosseguiu, eu prefiro permanecer na palavra de Deus do que permanecer no céu. É assim que isso é. Do que permanecer no céu, ele disse, porque os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. É isto certo? Quando Deus fala, está resolvido. Agora, você tem sua fé baseada. Agora, eu admito que existam grandes e poderosos dons da igreja para influenciar e ajudar as pessoas, isso é certo. Muitas pessoas pregando cura divina, como eles atravessam o país e dizem, bem, o irmão fulano de tal está na cidade, ó que coisa, agora eu serei curado. Não, não, de modo algum. Não é o irmão fulano de tal na cidade, é Jesus Cristo na cidade. É o que é, vem, é isso. Agora, e sua palavra... Agora, tenho tentado o melhor de mim para dar esse tipo de ensinamento para as pessoas, que a fé delas... Agora, isso é verdade. Eu admito que isso seja... Enquanto somos um pequeno grupo nesta noite, eu quero lhes contar uns pequenos segredos e coisas enquanto prossigo. Agora, existem coisas que isso é verdade. E todos vocês têm acompanhado minhas reuniões de lugar em lugar, e muitos de vocês, e nunca vocês viram uma só vez, sinceramente na plataforma, que alguém fosse trazido ali, que algo não lhe sucedesse bem ali. Isso é exatamente correto. Nunca em minha vida, sinceramente, pedi a Deus por qualquer coisa que o não tenha recebido. Isso é certo. Talvez não da maneira que eu pedi, mas recebi. Tenho visto pessoas à beira da morte se levantarem, o médico ali, debatendo-se com a morte em suas gargantas, e ver essas pessoas viverem por uma semana e depois morrerem. Vem? Deus me avisando, eu ouvirei sua oração, mas você tem que conhecer a vontade de Deus nas coisas. E isso está sobre o ministério, o povo. Vem? Quando você está diante das pessoas e Deus mostra uma visão, o que vai acontecer, então você sabe o que vai acontecer, se é morte ou vida, ou o que eles têm que fazer certo, ou algo assim. Algumas vezes eu vejo que fica escuro ao redor da pessoa. Isso é a morte. E eu simplesmente não digo nada, vou em frente. E quando eu vejo o cortejo fúnebre, eu sei que é o fim. Vocês compreendem? Então, vocês me têm ouvido às vezes e vocês me veem em qualquer momento. Não sou eu, mas vocês veem em qualquer momento o que ele disser sobre o assim diz o Espírito Santo ou o Senhor. Observe e veja se isso não é exatamente daquela maneira. Será daquela maneira. Agora, a fé, antes de tudo, tem que ser baseada na palavra. A palavra de Deus produz a fé. Agora, se Deus dissesse isso assim, então eu creria. Eu creria de todo o meu coração. Agora, não é só por causa do irmão Brana. Irmão, alguém pôs as mãos sobre mim. Eu creio que foi isso. Isso não tem que... é obedecer às ordens. Mas minhas mãos serem colocadas sobre você não é nada mais do que as mãos do irmão José, ou de qualquer outro ministro, ou de qualquer outro membro da igreja. Todo aquele que crê em cura divina e é um cristão tem o direito de orar pelos enfermos. Isso é exatamente certo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Agora, é verdade que uma pessoa de fé, um grande guerreiro de fé, tem mais fé para se colocar aqui, com aquela fé robusta e mandar a coisa ir embora.
Mas a menos que você esteja ali com aquela mesma fé, aquilo voltará. Eu tenho tido homens com essa Bíblia que têm sido trazidos à plataforma, que não conseguiam sequer ver sua mão diante deles, e conseguiram ler um capítulo dessa Bíblia e voltarem na noite seguinte tão cego quanto estavam antes, vem? Porque a primeira coisa, eles estão em pé ali, eles estão sob a unção, e ó que coisa, os céus estão todos em fogo com eles. A propósito, ela não está aqui. Minha esposa estava na plataforma em Phoenix, Arizona, outra noite, e temos vivido juntos por 11 anos. E é a primeira vez que ela esteve quando a unção veio sobre mim. Ela não conseguia abrir a boca, ela apenas ficou ali. E as pessoas diziam, e eu lhe dizia alguma coisa, ela simplesmente ali. Seus olhos pareciam muito engraçados. E as crianças, ela duas pequenas, uma garotinha com 8 e outra com 3, ontem. E E elas ficaram ali. Elas não conseguiram dizer uma palavra, saíram da plataforma chorando. E eu não tinha percebido. Eles a chamaram. Ela é muito tímida, vocês a conhecem. E então, ela não vinha à plataforma como dissemos. E Billy Paul ali atrás, meu garoto, ele disse: bem, depois de eu ter começado a orar e parado de pregar, e a unção me atingiu, eu disse: Billy, disse, a mãe prometeu vir à plataforma. E ela tinha vestido as crianças da melhor maneira. E elas estavam sentadas ali embaixo, vocês sabem, para virem à plataforma. E elas subiram ali, e quando ela subiu, ela apenas ficou ali. E indo para casa, ela disse: querido, eu não queria, não podia. Não me peça para subir lá novamente. Vem, simplesmente você não percebe. Vem, há uma unção, uma pessoal. Agora, há algo como talvez vocês sabem. Como uma vez havia a irmã e o irmão de Moisés, não riram dele uma vez por ele ter se casado com uma mulher negra, uma moça etíope, e eles não riram? E aconteceu que Deus estava presente e ouviu isso, não é certo? Ele estava presente e ouviu isso é certo. E quando ele ouviu, ele disse: traga-os aqui. Disse: vocês não temem a Deus? Sabendo, vendo o que eu tenho feito por aquele homem e lhe mostrado favores, ele continuou: se houver entre vós um que seja espiritual ou profeta, eu, o Senhor, me farei conhecido a ele em visões e assim por diante. Mas com meu servo Moisés não é assim. Ele afirmou: eu falo diretamente com ele. Ele disse: vocês não temem a Deus, vendo que eu escolhi esse homem? E Miriam foi acometida de lepra, e isso é certo. E ela teve que ficar fora do acampamento por 7 dias. E Moisés caiu sobre o seu rosto e orou por ela. Agora, isso é certo. Há unção, é verdade, mas os homens não são curadores. Deus é o curador, isso é certo. Eles apenas podem explicar isso para você, ou orar, ou se juntar em oração com você. Mas a cura vem pela fé ao ouvir a palavra de Deus. Agora, Abraão, quando ele foi chamado da Caldeia, da cidade de Ur, quem era Abraão? Apenas um homem caminhando por ali um dia. Oh, eu amo isso. Isso me faz sentir bem quando penso que a voz de Deus lhe falou e disse: Abraão, separa-se da tua parentela. Não é estranho que Deus nos faz nos separar? Hoje o mundo quer pessoas sociáveis, não é mesmo? Mas Deus quer separadores. Sim, o mundo diz: ó, bem, não queremos esse velho pastor, ele é um velho antiquado, ele não crê em nos deixar fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Queremos um jovem que seja mais sociável, mas Deus quer separadores. Separe-se. O Espírito Santo disse: separa-me, Paulo e Barnabé. Separação. E Deus chamou a Abraão e o separou. Agora, a única coisa que ele tinha que crer era na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Toda razão e conhecimento dos sentidos tinham que morrer. E ele tinha que depender exatamente daquele assim diz o Senhor. Veja, Abraão tinha 75 anos e Sara tinha 65 anos. Ele disse: Abraão, ele iria lhe dar um filho com Sara. Agora, Abraão não poderia dizer:
deixe-me ver agora. Se pudesse haver um jeito, deixe-me perguntar ao médico se Sara poderia renovar suas forças e assim por diante. Bem, ele não poderia arrazoar, mas ele baseou sua fé no assim diz o Senhor. A fé vem pelo que então? A congregação responde: ouvir. Ouvir o quê? A palavra do Senhor. A palavra de Deus resolve isso. Abraão creu. Creu em Deus por fé, porque a palavra de Deus assim o disse. Ele nunca razoou, ele nunca questionou, ele apenas creu na palavra de Deus. É isso correto? Bem, é dessa maneira que nós obtemos fé nessa noite. É crendo na palavra de Deus. É isso. Oh, quando você me mostra homens e mulheres que baseiam sua fé dessa maneira, agora, não colocar sua esperança ali, vem? Se você apenas tem esperança, você diz: ó, eu creio que Deus vai fazer isso. Sim, Senhor, eu creio nisso. Você ainda está esperando, mas quando a fé realmente assume o controle, isso já está feito. Não há nada que possa abalar. É um positivo. Há simplesmente você diz: bem, eu creio que Deus disse assim, eu baseio minha fé ali, eu creio nisso. Mas agora, se você está. Você não pode blefar. Deus não é um blefe. E nem Satanás é um blefe. Ele não aceitará seu blefe. Mas quando você realmente tem fé, Satanás saberá disso. Isso é certo. Ele sabe onde o que é certo e o que é errado. Ele sabe onde a fé está firmada. Olhem ali. Muitas vezes, na reunião, quando Jesus o encontrou, ele soube que estava mais do que num confronto. No momento quando ele encontrou o Filho de Deus, quando ele encontrou Moisés, ele disse: agora pegue seu temperamento, Moisés, e quebre os mandamentos. E ele fez isso. Mas quando ele encontrou Jesus Cristo, ele disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vem. Então ele soube que estava mais do que num confronto, então. Ele não compreendia aquele nascimento virginal, Satanás não compreendia. Ele não podia entender aquilo, mas aquela foi a vez que Deus puxou isto sobre ele, então, quando ele teve um nascimento virginal. Agora, a única coisa que Sara tinha que fazer era crer no que Abraão, seu marido, disse. Abraão contou-lhe que ele ia ter um bebê. Que lindo quadro ali! Eu não vou segurar vocês muito tempo, mas que lindo quadro ali da Igreja de Cristo. Agora, Deus falou a Abraão e disse a Abraão, e Sara era noiva de Abraão ou esposa. E Deus fala com Cristo e nós somos sua esposa, sua noiva, não é isso? Que lindo quadro! Agora eu não compreendo isso, nem Sara compreendeu. Mas Abraão ouviu a palavra de Deus. Assim, Jesus ouviu de Deus e nos disse o que fazer. E nós cremos em Jesus, não é mesmo? E cremos nas coisas que são impossíveis, irracionais. Cremos de qualquer modo, porque Cristo disse: se Deus falou, isso resolve. Nós cremos. Agora, aqui vem Sara, e ela creu no impossível. Não foi fácil para Ana quando ela veio ao templo. E ela caminhou por um dia. Eu posso imaginar vê-la subindo a Siló para adorar ao Senhor. E quando ela estava a caminho, posso ver todo mundo indo junto, as mulheres dizendo: bem, olhem ali, vejam, a senhorita Jones está com um novo chapéu, não é bonito? As outras diziam: ali está a senhora John Doe de novo, com aquele mesmo velho véu que ela usou nos últimos 10 anos. Isso é sobre o que eles. Mas Ana estava indo ali com outro propósito. Deus nos ajude quando estivermos indo à casa de Deus, não com um propósito sólido, que é se encontrar com Deus. Ela não estava se importando com quem estava com um novo chapéu e quem usava roupas novas ou que ela foi lá porque a fé vem pelo ouvir. E ela era estéril, não tinha filhos. Ela viu a palavra de Deus, onde Sara recebeu um filho depois de tanto esperar. Então, se Sara recebeu, Ana também receberia. Amém. Aí está, elas tinham a evidência. Agora, vamos parar aqui um minuto. Se o senhor John Doe aqui tivesse câncer e fosse curado, então você poderia ter câncer e ser curado. Vem? A fé vem pelo ouvir, correto?
Se esse homem era cego e agora pode ver, então você pode ver se você é cego. Se essa pessoa é paralítica e pôde andar, então aí está você. Você pode andar. Foi dessa maneira que o congressista Upshaw, que pregou, eu creio, nesse púlpito aqui, quando ele leu sobre Florence Nightingale e seu problema, ele tinha ouvido falar desse sapateiro aqui embaixo que era paralítico, um diácono batista, numa cadeira por 10 anos, empurrado sobre rodas para cima e para baixo para fazer esse trabalho, seu ofício na igreja batista. E quando a visão apareceu sobre ele, dizendo que ele estava preso naquela cadeira de rodas por aqueles anos com sua coluna quebrada e subindo e descendo por esse lugar, ele tinha marcas nas costas até que ele não pôde mais nem se mexer. E o homem ficou perfeitamente são. O congressista Upshaw disse: se isso pode acontecer com ele, isso pode acontecer comigo. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus manifestada vem. Se Florence Nightingale, deitada ali, morrendo com câncer, pesando cerca de 18 quilos, pôde ficar perfeitamente normal e curada, ela pesa uns 50 e tantos quilos, perfeitamente normal e bem, então, cada caso de câncer aqui pode ser a mesma coisa. Se a pequena George Carter, em Newtown, deitada lá por 9 anos e 8 meses, não conseguia nem mexer as mãos, não conseguia levantar a vasilha para expectorar, a tuberculose tinha tomado conta dela. Já havia 5 anos que os médicos tinham desistido dela e a deixaram. Nunca mais tinha visto as árvores ou nada. Por 9 anos e 6 meses. E em um momento ficou perfeitamente bem. Já fazem 8 anos que foi curada. Ela é uma pianista hoje na Igreja Batista de Newtown. Se ela pôde ser curada daquilo, de tuberculose, você também pode. Todos os casos. Ana disse: olha aqui, se Sara, com quase 100 anos, pôde receber a semente, Ana estava provavelmente por volta de, talvez 45, 60 anos, algo assim. Ela disse: então eu também posso. A fé vem pelo ouvir. Aqui ela vai ao templo. Ela está subindo ali para adorar a Deus. Ela não prestou atenção aos que as outras pessoas diziam. Algumas delas estavam indo e falando sobre isso, aquilo ou aquilo outro. Ela foi por uma alternativa que era ter sua oração respondida. Se for desta maneira que você está aqui nesta noite, você vai voltar com o mesmo tipo de bênção que Ana obteve, com o assim diz o Senhor. Veja, não importa o que o pregador, o que isso ou aquilo, você está vindo à casa do Senhor com fé. Ana entrou, ela foi até o altar e ajoelhou, levantou as mãos e começou a clamar até que ela interrompeu o culto todo. Até o sacerdote achou que ela estivesse bêbada. É desta maneira. Ela estava bem. É assim com muitas pessoas que são sinceras. Elas são mal interpretadas. Ela não estava bêbada, ela foi mal interpretada. E muitos homens e mulheres que são realmente, de fato, rendidos inteiramente do fundo do coração ao Senhor Jesus Cristo, eles não são loucos, são mal compreendidos. Isso é tudo. O mundo conhece os seus, também Deus conhece os seus. E ela estava orando. E Eli chegou e disse: mulher, você está embriagada com bebida forte? Ela respondeu: meu senhor, não estou embriagada com bebida forte, mas estou orando para que o Senhor tire o meu opróbrio. Agora observe. Ele disse: que o Senhor conceda isso a ti. O Senhor te abençoe. E isso era tudo o que ela queria saber. Ali estava um sacerdote de Deus. O sacerdote de Deus pronunciou as bênçãos de Deus sobre ela. Ela estava na casa de Deus. Agora, Deus poderia ter colocado o bebê nos braços dela se ele quisesse, mas ele tem uma maneira de fazer as coisas. Não faria nenhuma diferença se isso acontecesse ali ou não. Ela tinha a palavra de Deus implantada em seu coração. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Ela aceitou então.
voltou para casa regozijando-se, louvando a Deus que ia ter um bebê. E em 9 meses, o pequeno Samuel nasceu. Correto? Por quê? Ela tomou Deus em sua palavra, ela creu. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Ela viu como aconteceu com Sara, ela viu como ia acontecer consigo. Foi fácil para a pequena Maria, então, quando o Espírito Santo a encontrou, fez sombra sobre ela. E o grande anjo Gabriel parou no caminho e disse: Salve Maria, bendita és tu entre as mulheres. Vou lhe contar algo que nunca aconteceu, que vai acontecer agora. Amém? Olhe o que ela teve que crer. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Ele revelou: você vai ter um filho sem ter conhecido varão. E ela respondeu: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Amém? Eu começo a me sentir religioso aqui nesta noite. Observe, quando você pensa nisso. Como aqueles homens e mulheres, quaisquer deles que tenham sido alguma coisa nesta vida. Foram homens e mulheres que tomaram Deus em sua palavra e creram nela. É isso. Não importa o que o mundo diz, o que a mamãe diz, o que o pastor diz, é o que Deus disse. Eu não tenho fé no que a mamãe disse, na minha mãe que eu tenho. Eu tenho fé no pastor como um pastor, mas eu tenho fé no assim diz o Senhor. Isso resolve. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. E eu creio nisso. Não foi uma coisa fácil para mim quando o anjo me apareceu, contou-me essas coisas que iam acontecer. Mas o que eu fiz? Bem, até mesmo o administrador da igreja disse: Billy, você teve um pesadelo. Melhor voltar para Jeffersonville. Disse: esqueça isso, garoto. Eu esclareci. Ele era um homem. Ele parou e falou comigo. Ele disse: você e sua educação de 7ª série indo pregar o evangelho por todo o mundo? Eu respondi: foi o que ele disse. Ele arguiu: Billy, é melhor você ir para casa. Continuou: você apenas teve um bom sonho. Eu afirmei: eu não aprecio isso. E Deus fará isso de qualquer modo, porque Ele disse que faria e eu o tomo em sua palavra. Eu tenho vivido para ver o dia em que Ele colocou tudo para silenciar e fez exatamente o que Ele disse. E Ele fará isso todas as vezes. Ele fará isso todas as vezes. Não tenha pressa. Você é o único que está com pressa. Deus não tem pressa. Se Ele falou, Ele o fará. Amém? Ele está obrigado para com sua palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Eu posso imaginar uma vez Jesus um dia, quando havia um homem que provavelmente ouviu que Jesus pôde fazer um homem com paralisia parar de tremer. Bem, algumas pessoas foram ali e o pegaram e o colocaram numa maca e foram até a casa de alguém, ali onde Jesus estava tendo um pequeno culto de cura. E bem, eles não conseguiram nem se aproximar da porta. Provavelmente havia muitas pessoas em pé, como aqui, talvez, uma daquelas pequenas cabanas como eles tinham na Palestina. Como ele ia conseguir entrar? Mas, irmão, ele disse: leve-me ao telhado. E eles tiraram o telhado. E quando Jesus, de pé ali, e sujeira começou a cair, eu penso que ele se perguntou: o que está acontecendo ali em cima? A primeira coisa, eles arrancaram um monte de telhas. Imagine descer um homem pelo telhado em uma maca por um buraco na casa. Mas eles tinham uma coisa em mente: levar aquele homem a Jesus, e algo iria acontecer. Irmão, irmã, quando temos esse tipo de fé, uma coisa em mente, levar o paciente a Jesus, coisas vão acontecer. É isso, essa é a ideia. E eles abriram o telhado, e aqui vem descendo a maca, um homem tremendo. Ele disse: teus pecados te são perdoados, filho. Tome a tua cama e vá. E ele se foi. Vem. Quando Deus a fé vem pelo ouvir. Alguém lhe dissera que Jesus poderia fazer aquilo, e eles creram. E eles levaram o homem a Jesus, e a fé assumiu o controle.
Agora, Jesus pode fazer a mesma coisa por cada pessoa aqui nesta noite. Vem, a única coisa é chegar até Jesus. Jogue fora suas superstições, lance fora todos esses fantasmas e diga: Senhor, estou aqui diante de ti, eu creio nisso e estou tomando tua palavra agora. E isso se resolve, algo vai acontecer. Sim, Senhor. E eu posso ver uma mulher um dia sentada lá fazendo seu tricô. Ela tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos e por anos esteve com um fluxo de sangue e nada podia estancá-lo. E de repente ela ouviu sobre Jesus. O pequeno e velho barco empurrando os salgueiros lá embaixo, e lá se foi ela. Posso ver o homem ali, o sacerdote do templo, dizendo agora: olhe aqui, irmã. Se você vai ser enganada por aquele fanático, quando seu médico já lhe disse que nada mais pode ser feito, isso encerra o assunto. Agora, os dias de milagre já passaram. Aquele moço nada mais é do que Ele é um Beelzebu, ele é um adivinho, e você está indo atrás de uma coisa dessa. Agora, você sabe, vamos ter que expulsá-la da igreja. Ela foi pressionada com isso. Ela queria encontrar Jesus. Sua fé era se ela pudesse ouvi-lo dizer uma palavra ou o que fosse. Mesmo se ela pudesse tocar em suas vestes, ela iria ficar bem. Então por ali ela foi. E ela veio até ali e o tocou e se afastou assim. E você sabe, Jesus sabe quando as coisas acontecem. Posso vê-lo parar, olhar ao redor de sua audiência. Alguma coisa o havia tocado. Ele olhou em volta e disse: Você. Ele ainda faz isso, não é certo? Ele ainda faz isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele olhou ao redor sobre sua audiência e disse: Você, sua fé te curou. Sua fé te salvou do fluxo de sangue. Oh, que coisa! A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Quão maravilhoso! Posso imaginar o pequeno Moisés, quando ele estava ali, embora eles o tivessem levado lá ao palácio egípcio pelo faraó e todos os intelectuais e artes e tudo mais. E eles eram verdadeiros médicos, todos sabem disso, os egípcios. Algumas de suas coisas, ainda assim, nunca se comparam com a nossa moderna ciência. Eles ainda não conseguem encontrar coisas como aquelas que os egípcios tinham. E eles não conseguem entender. Você gostaria de ver algo? Olhe isso. Moisés tinha 2 milhões de pessoas no deserto. Agora, ele tinha homens velhos, ele tinha pessoas aleijadas, tinha pessoas cegas, tinha bebezinhos, tinha mães jovens, tinha viúvas idosas. Ele tinha de tudo ali naquele deserto, e ele foi ensinado em toda a arte dos egípcios. Eu gostaria de dar uma olhada na caixa de remédios dele e ver o que ele tinha para curá-los. Você não gostaria? Você gostaria de dar uma olhada nela? Vou lhe mostrar em alguns minutos. Você gostaria de ver o que Moisés tinha em sua caixa de remédios? Isso curou toda a cegueira, curou tudo o que eles tinham. E quando eles saíram do deserto, não havia nenhuma pessoa fraca entre eles, correto? Oh, como os médicos gostariam de pegar aquela caixa de medicamentos? Bem, é simples. Eu vou abrir aqui e lhe mostrar. Eu sou o Senhor que sara todas as enfermidades. É exatamente isso que ele tinha, esse remédio. Salmo 103, verso 3. Exatamente. Eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. Essa era a sua caixa de remédios, e Deus cuidou de cada partezinha disso, e Ele é o mesmo Jeová Deus hoje à noite que vive e reina. Essa é a sua caixa de remédios. Eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades, perdoo todas as tuas iniquidades e curo todas as tuas enfermidades. Ele é o mesmo Senhor. Essa é a sua caixa de remédios. Isso é o que Moisés tinha.
Como poderia Moisés, depois de ser doutrinado ali, e todas aquelas coisas colocadas nele por aqueles eruditos egípcios, como embalsamar corpos e como fazer isso, e comer alho, e tudo mais que eles tinham lá, e todas as curas e práticas que eles tinham lá no Egito, como pôde ele obter aquilo e tudo aquilo ser tirado dele? Você sabe por quê? Porque ele tinha uma mãezinha piedosa que o colocava em seus joelhos à parte de todos aqueles eruditos e dizia: Moisés, você é escolhido do Senhor. Deus me deu você e sua promessa. Nós vemos Deus em você e um dia você libertará seus irmãos. Aleluia! A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E ele fez isso como o pequeno Sansão. Eu posso imaginar o pequeno Sansão ali, com suas 7 trancinhas penduradas. Algumas pessoas o descrevem como se ele tivesse ombros como portas, lá, um brutamontes. Não seria um mistério ver aquele homem matar um leão ou abater 1000 filisteus com a queixada de uma mula. Não seria nenhum mistério vê-lo pegar os portões da cidade e ir embora com eles. Um homem daquele tamanho. Mas Sansão era pequeno, baixinho, um anão de cabelos encaracolados, mais ou menos assim. Pequeno. Um rapazinho, sim, ele era pequeno, um rapazinho. Nós o chamaríamos hoje de miniatura, baixinho, um maricas, com 7 trancinhas douradas da mamãe penduradas, andando por aí, pequeno, fracote. Mas vê-lo matar um leão, aleluia, irmão, não é o tamanho do cão na briga, mas o tamanho da briga no cão. Isso é certo, isso é o que conta. É alguém que tem essa coragem e fé em Deus para permanecer ali e dizer: assim diz o Senhor. A fé entra e tudo vai para o seu lugar. Amém. Quando a fé chega, e a fé vem pelo ouvir. E eu posso ver aquele anãozinho de cabelos encaracolados andando ali, indo ver sua namorada. Lá descendo, e um leão aparece. Ele era impotente, e o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele simplesmente pegou o leão, rasgou-o em pedaços e jogou-o no chão. Esse era o mistério. Sim, Senhor. Por quê? O que fez a diferença naquele homem? O Espírito do Senhor veio sobre ele. Deixe-me ver uma pequena igreja covarde que tem medo de confiar em Deus, ou uma família, e deixe o Espírito de Deus atingir aquela família, ou aquele indivíduo, ou aquela igreja, e veja o que acontece. Irmão, eu estou lhe dizendo, os céticos voam como baratas no verão quando você acende a luz nelas. Isso é exatamente correto. Sim, Senhor. Tudo se vai. A fé entra e diz: eu sou o chefe. O restante sai. Não faz diferença o que alguém tenha dito. A palavra de Deus é eterna. Correto? Eu posso ouvir sua mãe dizer: Sansão, querido, eu sei que você é apenas um garoto comum agora, mas você é um nazireu do Senhor. O Senhor, antes da fundação do mundo, te ordenou para este ministério. O que é isso, mamãe? Você tem que deixar essas 7 tranças crescerem. E enquanto Deus vê essas 7 tranças, Ele vê sua promessa. Aleluia! Eles a rasparam uma vez, mas elas voltaram a crescer. Quando o velho Sansão parou ali e viu aquelas 7 tranças, ele soube que Deus podia olhar e ver sua promessa. Ele estava obrigado para com sua palavra. Eu digo nesta noite que cada homem ou mulher aqui que tomar Jesus Cristo como seu curador nesta noite, ou como seu salvador, e aceitar a palavra de Deus quando Deus vê sua promessa, Ele a cumprirá. Amém? Não importa o quanto o diabo bate em você com doenças, com leucemia, com câncer, com tuberculose, ou deficiência física, ou o que for que ele tenha feito, você aceita aquela promessa de Deus, a palavra de Deus, e diz: eu creio. Aleluia! A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
Porque Deus olha e vê aquela promessa aplicada pelo sangue de Jesus Cristo. Algo vai acontecer. Sansão estava lá embaixo moendo, ele estava cego e ele estendeu a mão. Ele ainda não podia senti-la. Ele disse: algum dia estarei ali. Sim, Senhor. Um dia ele estendeu a mão e disse: aí está. Amém? Aí está. Deus verá minhas 7 tranças de novo. Sim, Senhor. Quando Deus vir minhas 7 tranças, ele verá sua promessa para mim. E quando Deus vê que você aceita a sua palavra inadulterada e diz: esta é tua palavra, Senhor, então Deus verá a sua promessa. Quando ele disse: tudo o que desejares, quando estiveres orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Isso vos será concedido. Irmão, Deus cumprirá a sua palavra. Eu acho que encontrei todo tipo de oposição que um ser humano possa encontrar. Eu encontrei maníacos na plataforma, eu encontrei feiticeiros, adivinhos, todos os tipos de demônios e tudo mais. Mas quando eu me deparei com essas coisas, eu me lembrei que Deus disse: eu estarei contigo. O anjo disse: eu estarei por perto. Eu nunca vi uma vez que Deus não tenha saído vitorioso. Ele disse: se você fizer com que as pessoas creiam em ti e for sincero quando você orar, nada parará diante de suas orações. Esta é a razão, na plataforma, que vocês veem essas coisas acontecerem. Eu creio em Deus. A fé vem pelo ouvir. Ele me disse isso, e eu creio nisso. E ele disse bem aqui na palavra que o que desejares quando estiveres orando, creia e receberás. Se vós estiverdes em mim, minha palavra estiver em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Isso é certo. Um pouco mais e o mundo não me verás, mas vós me vereis, pois eu estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Irmão, se os ministros não aceitarem isso, Deus levantará pedras para tomarem o lugar deles. Deus fará alguma coisa. Ele poderia fazer um peixe pregar o evangelho. Amém. É assim que eu creio a respeito de Deus. Ele é todo-poderoso. Eu creio que os pássaros do ar pregariam o evangelho se o homem não o fizesse. Deus determinou que isso seja assim. E quando ele estabelece sua vontade para algo ser feito, as pedras vão clamar ou algo assim. E quando Deus viu sua promessa, ele viu o cabelo de Sansão crescido novamente, que era a promessa de Deus para Sansão. Isso é certo. E quando Deus viu Sansão com sua promessa, Deus estava obrigado para com Sansão. Ele colocou os braços em volta daqueles grandes e velhos pilares desse jeito e os puxou. Sua força tinha vindo a ele novamente. Talvez a doença tenha te derrubado em um lugar. Você quase não tem mais forças. Talvez haja algo que você não possa. Talvez você esteja tão cego que mal pode ver. Talvez você esteja tão doente que mal consegue levantar. Mas aplique essa promessa. Assim diz o Senhor. Tu disseste que o que eu desejasse quando eu orasse, crendo, eu receberia. Para eu receber e aceitar como se já estivesse feito. Eu creio agora, pois eu tenho a fé, e a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Eu creio, Senhor. Deus vai olhar bem em seu coração e ver aquela promessa. E as doenças vão derreter de um lado a outro. Aleijados andarão, cegos verão, surdos ouvirão, mudos falarão. Por quê? Eles têm tomado Deus em sua palavra. Sim, Senhor, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que fazer algo se Deus conceder. Agora, em poucos minutos, bem aqui, depois de falar dessa maneira, Deus me prometeu essas coisas. Disse: você conhecerá os segredos dos corações das pessoas. Você fará essas coisas. Ele colocou o seu espírito. Como eu sei? Aqui estou eu falando. Eu não sei o que ele fará, mas eu creio que ele fará, pois ele disse que faria. Isso é certo. E o que é isso? É sua graça para você. Eu, o Senhor, tenho falado isso. Eu, o Senhor, cumprirei. E não sou eu que me preocupo, isso é negócio de Deus.
É negócio de Deus cuidar de sua palavra. Ele cuida de sua palavra para cada indivíduo. E ele fará isso. Que o Senhor te abençoe enquanto inclinamos as cabeças por um momento. Pai bondoso, podemos falar por muito tempo. Eu rogo que o teu Espírito se mova agora sobre esta audiência, sentindo que tu estás aqui e estás perto. E agora eu oro para que tuas grandes bênçãos repousem sobre todas estas pessoas. E que o Espírito Santo venha agora e que ele confirme esta palavra. Eu tentei, Senhor, em minha maneira pobre e ignorante e em tudo que sei, dizer às pessoas que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. E no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra retornou aos céus, e a palavra veio novamente na forma do Espírito Santo, e estará conosco para sempre. Ele disse: quando ele, o Espírito Santo, vier, ele trará estas coisas à lembrança e vos mostrará as coisas que hão de ser. Senhor, tu prometeste isso e tens feito isso, e tu cumpriste tua palavra. E somos agradecidos por isso nesta noite, por estarmos aqui nesta pequena igreja. Abençoe cada um aqui, que tua augusta presença, Senhor, mude cada coração. Ó Senhor, até que nossos corações se tornem tão elevados a ponto de não podermos mais ficar calados e começarmos a clamar: Aleluia ao Cordeiro. Ó, como ele nos redimiu de uma vida de pecado, pensando lá atrás nas Escrituras, quando tu vieste à terra, tu creste na palavra de Deus, tu sabia que Deus cumpriria sua palavra. Esta é a razão porque tu disseste: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Pois Davi disse: não deixarás a sua alma no inferno, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu creste na palavra de Deus acerca dessa promessa e desceste ao calabouço das trevas, porque tu sabias que Deus cumpriria sua promessa, pois Davi era um profeta, e o profeta não mentiria sob a inspiração. E eu te agradeço, Pai Celestial, por dar esse exemplo. E agora, nós aceitamos isto nessa noite e cremos nisso. Eu vou adiante no desafio, e não para um show, mas para a glória de Deus. Que homens e mulheres, moças e rapazes, que estão sentados aqui neste pequeno grupo nesta noite, possam saber e crer que verdadeiramente tu levantaste o teu Filho, Jesus dos mortos, e ele vive entre nós hoje à noite. Um Senhor Jesus ressurreto e vivo. E isso confirma a Escritura que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Conceda estas coisas em nome de Jesus. Amém. Desculpem-me, amigos, por ser tão demorado. Eu olhei para o relógio e ele ficou quase que longe de mim. O Senhor vos abençoe. O irmão Branham fala com alguém no púlpito. Onde está Billy? Ele está aqui? Muito bem. Cartões de oração, vamos alinhar alguns deles. Quem tem o cartão número 1? Espaço em branco na fita. Igreja. Amanhã, onde quer que seja, vá à sua igreja. Então, amanhã à tarde, se sua igreja não tiver culto, venha ao nosso pequeno culto aqui. Eu estou aqui para a glória de Deus, tentando ajudar vocês, e orando e pedindo a Deus para abençoá-los e mantê-los todos saudáveis e cheios de sua glória e poder. E eu sei que Ele o fará. E então, saúde seus pastores. Eu não me importo se ele é presbiteriano ou se ele é um bispo católico. O que quer que ele seja, isso não me importa. Se o homem é nascido de novo e crê em Deus, ele é meu irmão. Não importa que marca ele tenha, ele é um cristão. O irmão Branham fala com alguém sobre a fila de oração. Quantos mais vocês podem colocar na fila ali? Eu quero dizer, quantos vocês têm ali? Uns 15, 20? Espaço em branco na fita. Tomando todo esse tempo também, eu não queria ter demorado tanto tempo assim.
Agora, vamos cantar suavemente, se vocês desejarem, por 1 minuto. Vamos ver. Vamos cantar Desceu de sua... Alguém aqui sabe cantar Desceu de sua glória? Eu gostaria de ouvir um bom solista cantando este hino amanhã à tarde, se ele puder, para mim. É um de meus hinos favoritos e, muito bem, somente crer. Então, irmão, se puder, dê um acorde por alguns minutos. Agora, ninguém fique aborrecido, mas estejam calmos agora. Porque você vê ficar aborrecido. Se tudo estiver calmo agora, quanto de vocês neste edifício aqui que não tiveram a oportunidade de entrar na fila de oração nessa noite? Eu não sei por quanto tempo podemos orar, talvez até que tenhamos orado por todos aqui, até onde eu sei, mas você não precisa estar na fila de oração. Mas você que não pegou um cartão de oração, embora você esteja doente e queira que Deus te liberte, levantaria a mão para que eu possa ver e ter uma ideia geral? Ele deve ter distribuído cartões de oração por todo o edifício ou onde estivessem as pessoas. Mas, de qualquer maneira, Deus seja convosco agora. Agora, quantos aqui são cristãos? Levantariam as mãos? Cristãos nascidos de novo? Oh, isso é maravilhoso. Eu acho que é 100%, 100%. Não é maravilhoso? Agora, quantos já viram a foto do anjo do Senhor que eu tirei? Vocês sabem que eles fotografaram lá? Nós temos algumas aqui e Billy se esqueceu de trazê-las nessa noite. Talvez, se eu voltar alguma vez, eu as traga. Não vamos vender no domingo. Não, nada é para mim de modo algum. Apenas as compramos e as enviamos de volta do mesmo jeito, compreende? Porque elas pertencem ao Estúdio Douglas em Houston, Texas. Então, eu apenas as compro e trago para as pessoas, pois eu gosto que as pessoas as tenham, para que elas vejam e compreendam que nosso Senhor é real. Agora, se ele não estiver comigo, é claro, eu seria como um quaker, eu acho. Nota do editor. Quaker, movimento religioso que acredita que Deus está dentro das pessoas e não nos cultos da igreja. Para eles, quaker, sacramentos como o batismo na água e Santa Ceia são interiores e espirituais. Fecha a nota do tradutor. Vem, tem que ter o Espírito do Senhor ali ou nada pode ser feito. Agora, tanto quanto o Espírito Santo, sim, Senhor, ele está bem aqui agora mesmo, mas isso é um dom divino, vem? É isso que eu espero. Eu creio que cada um de vocês estão cientes que o Espírito Santo está aqui. Ele está no edifício, eu estou certo disso. No dia do julgamento, você verá que isso é certo, vê que o Espírito Santo está aqui, mas agora para esse mensageiro divino, que é uma parte de Deus. É um dom de Deus. E agora, se ele vier... Agora, quantos sabem que quando Jesus esteve aqui na terra, ele não reivindicava ser um curador? Todos sabem disso? Eu acho que vim aqui tantas vezes e falei a vocês. Ele não afirmava ser um curador. Quem ele dizia que faria as curas? A congregação diz o Pai. O Pai, onde? Nele. A única coisa que ele poderia fazer quando ele passou por aquele portão, todas aquelas pessoas doentes e aleijadas e tudo mais, no tanque de Betesda, coxos, mancos, cegos, mirrados. Ele não curou nenhum deles. Foi até a um homem doente deitado numa cama. Quem sabe, com problema de próstata ou algo, ou diabetes. Isso não iria lhe causar mal, não iria matá-lo. Ele tinha a doença há 38 anos. E ele o curou e continuou seu trabalho. Os judeus o questionaram. Vocês se lembram disso? São João 5. Agora, observem o que ele disse. Ouçam bem. Na verdade vos digo que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, senão ver o Pai.
porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, correto? Em outras palavras, ele disse: eu não faço nada até que meu Pai me mostre. O Pai trabalha e eu trabalho também. Isso está em São João 5, verso 19, 20, 21. Vem, o Pai trabalha e eu trabalho também. Não faço nada de mim mesmo, só o que ele me mostra, isso faço. Como na ressurreição de Lázaro, tudo isso, leia a Escritura, descubra. É exatamente o que, antes que ele soubesse o que iria acontecer, ele disse na tumba, ele disse: graças te dou, Pai, que tu já fizeste isso. Você sabe, mas por estes que estão em redor, eu digo isto. Você vê? Então, isso é tudo por visão, nunca pelo homem, sempre é por Deus. Agora, para curar as pessoas, pelo que sei... Onde está o primeiro paciente? Não posso vê-lo. Desculpe-me, tudo bem? Eu pensei que talvez você fosse um dos músicos aqui ou algo assim. Desculpe-me. Não há ninguém na fila que eu conheça. Eu creio que somos todos estranhos. E tanto quanto eu saiba, no edifício não conheço ninguém. Eu vejo meu amigo aqui que veio de Louisville. Eu achei que ele não tinha vindo. O senhor Bannon, um empresário em Louisville, sentado ali. Fiquei feliz em vê-lo. E eu acho que, pelo que sei agora, ele é a única pessoa aqui que eu conheço, ou de que me lembro nesse momento, fora o irmão José aqui. E esses são os que eu conheço, mas o Senhor Jesus conhece cada um, não é certo? Espaço em branco na fita. Pode haver alguns de vocês... Eu não quero ferir seus sentimentos. Quando eu digo talvez eu possa dizer, bem, eu vi essa pessoa aqui em algum lugar, mas eu não sei quem eles são. Eu nunca os vi assim. Muito bem. Agora vamos ficar em oração. Espere agora e veja o que o Espírito nos dirá, que ele possa abençoar. Vou pedir à senhora para vir aqui um momento e vou conversar com ela um pouco. Agora, quando o nosso Senhor e Salvador conversou com uma mulher samaritana, disse seria um contraste perfeito, ou melhor, exatamente a mesma coisa, ou a mulher samaritana. Ela era uma senhora como qualquer outra mulher, mas Jesus era judeu e ela era samaritana. E eles tinham uma espécie de questão racial naqueles dias que ela disse para ele. Ele pediu, dai-me de beber, e ela respondeu, não é costume os judeus pedirem tal coisa a samaritanos. Veja, havia alguma coisa ali como que provavelmente um pequeno sentimento, como entre negros e brancos hoje. Mas Jesus lhe mostrou rapidamente que isso não existe na presença de Deus. Viemos de uma árvore que é Adão, isso é certo, e pelo novo nascimento viemos de uma árvore que é Cristo Jesus. Quem nos faz todos iguais, exatamente. E ele disse, mas se você soubesse com quem você está falando, você me pediria de beber. Eu lhe daria água, ou lhe daria a água que você não teria que vir aqui pegar. E a conversa fluiu. Depois de um tempo, ele encontrou onde estava o problema dela. Ele foi direto ao assunto e lhe falou onde seu problema estava. E ela declarou, bem, vejo que és um profeta. E continuou, eu sei que o Messias virá e ele nos dirá todas essas coisas. Ele afirmou, eu o sou. E então ela foi à cidade e disse, venham, vejam um homem que me contou tudo o que já fiz. Agora, ele unicamente lhe disse uma coisa. Mas se ele sabia aquilo, era um mistério para... Bem, então ele sabia todas as coisas, não é certo? Seria da mesma maneira entre nós, não é certo? A mesma coisa. Somos completamente estranhos. Eu acho que é a primeira vez na vida que nos encontramos e estamos aqui. A igreja compreende isso? Diga amém. A congregação diz amém. Agora, se esta mulher aqui totalmente estranha, nunca a vi em minha vida. Agora, se ele vier e disser algo, eu não digo que ele o fará,
Mas se ele lhe disser, pois ele sabe onde está o seu problema, como a mulher no poço, então isso provará que Jesus Cristo, a quem eu estou tentando representar aqui, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, correto? Isso fará o Senhor Jesus agora. Ele prometeu essas coisas. Essas coisas que eu faço, vós também fareis, vê, e ainda maiores, porque eu vou para o meu Pai. Maiores, claro, significa mais. Ninguém poderia fazer nada maior. Ele ressuscitou os mortos, parou a natureza, fez tudo, vê, mas fariam mais, porque a igreja está espalhada por todo o mundo e ele podia estar somente em um lugar. Mas agora, apenas para conversar com vocês, e eu estou esperando por sua unção. Vocês sabem, estou esperando por isso, ou algo assim. E é o que isso é, por sua presença, porque nós estamos aqui assim. Se isso não é o exemplo perfeito, vocês estão aqui tão impotentes quanto possam estar. Eu nunca vi a mulher. Você iria querer se colocar nessa posição uma vez? Eu também não, amiga, se aquele anjo não tivesse ficado ao meu lado e me dito que ele faria isso. Agora, eu criei nele, eu creio nele. Se essa mulher estivesse doente e eu pudesse curá-la, eu seria um estúpido se não o fizesse. Mas eu não posso curá-la, Deus já fez isso. Se ela está doente, se é alguma outra coisa, então Deus pode corrigir tudo que estiver errado. Se há alguma coisa errada, Ele pode tornar isso certo. Se ela não é uma cristã, Deus sabe, eu não. Se ela é uma cristã, Deus sabe, eu não. E agora, ela está aqui. Agora, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu tomo cada espírito aqui sob meu controle para a glória de Deus. Agora, você está consciente de que algo está acontecendo, não é verdade? Agora mesmo. Se isto está certo, levante a mão, mostre às pessoas, algo está acontecendo. Você está na presença, foi o que eu disse sobre minha esposa outra noite. Vem, você sabe que algo aconteceu então, isso foi ele. Agora, vem para mim e para você. Você é uma crente, uma cristã, isso é certo? O Senhor te abençoe. Seu problema está no estômago, é uma espécie de tumor ali. Um inchaço no estômago, um tumor se desenvolvendo. Você precisa de uma cirurgia. Mas unicamente Deus pode fazer isso por você, não é verdade? E mesmo o que aconteceu agora, seja o que for, está sobre mim agora. Conhece sua vida. Isso está certo? Mesmo os que está sobre mim agora te conhece e conhece a mim. E eu estou tão submetido a isso a ponto de não ter controle sobre mim mesmo. Isso me controla agora. Você crê que é o Senhor Jesus? Deus te abençoe. Então, se você está tão próximo e presente diante dele, onde esses milagres estão agora acontecendo, é um milagre. Eu não sabia o que era, mas eu vi alguma coisa e mesmo o que ele falou é a verdade. Ele apenas usou a minha voz para falar sua palavra. Você tem um ente querido por quem você está interessada também, ou algo assim. É alguém que tem algo com um pé, não é isso? É algum tipo de... está com uma tala ou algo assim, é seu marido. E ele tem um dos dedos do pé quebrado ou algo assim, não é certo? E eu vejo uma camada de escuridão entre vocês, todos. Vocês estão tendo problemas familiares, não é certo? Algum tipo de problema entre vocês. E você está preocupada com isso. E a propósito, vocês todos estão separados ou algo assim. Há algo entre vocês que vocês estão todos separados, não é verdade? Bem, venha aqui. Agora, mestre da vida, enquanto tu estás aqui tão perto e tão presente para realizar tua grande obra milagrosa, eu abençoo essa mulher aqui, cada necessidade que ela tem possa ser atendida nesta noite. Eu pronuncio esta bênção sob a unção do Teu Espírito Santo no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Que a nossa irmã receba o que ela pediu. Amém. Deus te abençoe, irmã. Deus esteja contigo e te abençoe, te ajude e te dê tudo o que você pediu, que você precisa. Agora, que a audiência seja tão reverente quanto possível,
pois eu lhes digo em nome de Jesus Cristo que vocês estão na presença do Espírito Santo. Senhora, com uma pequena jaqueta vermelha sentada ali, você está orando para se livrar de problema de sinusite que você está tendo. Você está orando então para que Deus fizesse isso, está certo? Sim, senhora, isso é claro. Isso te deixou ver agora que sua fé seja sempre assim e que você não mais seja incomodada novamente. No nome de Jesus Cristo, que Deus conceda a sua cura. Oh, se essa audiência apenas soubesse, eu desejaria poder explicar isso, meu amigo cristão. Eu não consigo. Quando eu falei isso, havia outra pequena senhora orando, assentada ali, com um pequeno chapéu branco, com um problema de sinusite também. Você crê no Senhor Jesus? Você crê que Ele te cura da sinusite? Você aceita isso? Você, de luvas brancas, ali, senhora, olhando para mim. Sim, você crê que Ele te cura agora? Muito bem, diga, louvado seja o Senhor por me curar agora. Vá para casa e fique bem, Deus te abençoe. Oh, se vocês pudessem somente ver, vocês apenas têm que ter fé. Agora, esse homem assentado aqui com um aparelho no ouvido, ele atingiu Deus nesse momento. Agora, fique em oração. Moveu-se sobre ele e então se afastou. Tenha fé em Deus e que Deus possa te curar. Como vai você, senhora? Você crê de todo o coração? Bem, aquele câncer que você está temendo, vê? Você está nervosa e triste com medo desse câncer. Isso se foi de você agora. Você pode ir para casa e ficar bem. Deus te abençoe e te cure, em nome de Jesus Cristo. Vocês devem saber agora que o Senhor Jesus Cristo, eu falei a verdade. Eu lhes falei a verdade. Vê o homem orando? Suas palavras chegaram até o Pai Celestial, que Deus o curaria. Ele está sentado com as mãos cruzadas, ele está em oração. Ele está tocando o Espírito Santo. O Senhor tem pressão alta, não tem? Não está correto? Isso saiu de você agora. Fique de pé. Ele ouviu sua oração. Deus te abençoe. Vá para casa crendo, agora, e você terá o que pediu. Muito bem. Venha. Como vai o Senhor? Você crê que eu sou o servo dele? Você crê. Sou um estranho para você, mas Deus conhece a nós dois. Temos que ficar em sua presença, não é certo? Oh, meu amado amigo cristão, o Senhor Jesus quer... Eu desejaria ter esse tipo de fé em toda reunião que vou. Desejaríamos que isso pudesse ser... Deus certamente irá abençoar Chicago em outro reavivamento num desses dias, vem? Certamente Ele o fará, com toda essa fé se movendo. Oh, eu mal posso, vindo de toda parte das pessoas. Esse é o paciente agora? Desculpe-me, senhor, havia uma senhora sentada aqui e ela estava... Você crê que eu sou seu servo? Então, se eu disse a verdade, então Deus sabe tudo sobre nós, está certo? Você recebeu uma bênção de cura, havia uma espécie de problema nos rins, não é isso? Bem, o que você está querendo agora? Você crê em mim e sinto que você tem um chamado para o ministério, não é certo? E você vem aqui, você quer que eu coloque as mãos sobre você por uma bênção, é isso? Vem aqui. Deus Pai, que o nosso irmão receba o que ele tem pedido e que ele seja teu servo e usado em teu serviço. Bondoso Pai Celestial, rogamos esta bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu jovem, que você possa ganhar almas para Ele no reino de Deus. Você crê, Senhor, de todo o coração? Isso é muito bom. Eu gosto de ouvir você dizer isso. Deus seja contigo, jovem. Você tem problema cardíaco, não tem? Você tem problema de sinusite também, não tem? Eu vejo. Aqui está algo também. Em sua perna esquerda há um tumor na coxa. Isso certo? É verdade? Você crê que você está em sua presença? Não na presença de seu irmão, mas de seu Criador? Você crê nisso? Vá e que o Senhor Jesus te faça completamente são, meu irmão, e te use para a sua glória. Venha. Você tem problema de coração também, não tem?
Você crê que Deus vai te curar disso? Você crê que Ele vai te curar? Você crê? Muito bem. Levante-se e aceite isso. A senhora bem ali com um vestido azul. Deus te abençoe. O que você disse? Louvado seja o Senhor. Logo atrás dela, você foi curada de problema de coração na mesma hora. Coloque a mão sobre o seu esposo aí por aquele problema interno que ele tem e Jesus vai curá-lo. Seu problema de estômago, você pode comer o que quiser, irmão, se você quiser. Você crê que Deus vai te curar? Vai e coma seu jantar, então, no nome do Senhor Jesus e seja abençoado. Deus te abençoe. Vamos dizer graças a Deus. Você, sentado ali, crê de todo o coração que Ele te curou? Ele te curou. Você pode seguir seu caminho regozijando e dizendo graças a Deus. Venha, senhora, muito nervosa, não está? E esse nervosismo tem feito muitas coisas acontecerem com você. Uma das principais coisas que está te incomodando nesse momento é um problema de estômago, uma úlcera no estômago. Mas se eu dissesse que você vai ser curada, você creria? Você está curada. Vá e o Senhor Jesus te cure completamente e te abençoe. Nervosismo, aborrecimento, problema do coração provocados principalmente por uma condição nervosa, que ocorre quando você come, fica pior do que nunca. Vá, aceite sua cura agora mesmo e diga: Jesus Cristo, eu te agradeço por minha cura. Baseie sua fé em sua palavra, em sua revelação agora, e isso nunca mais te incomodará. Deus te abençoe. Fique bem. Venha, senhora. Você crê? Você está orando por esse bebê, não está, senhora? Eu vi você vir aqui adiante de mim com essa senhora. Você quer superar esse distúrbio feminino que você tem? Você crê que Ele te cura agora? Eu te abençoo, minha irmã, no nome de Jesus Cristo. Que você receba sua cura. Amém. Deus te abençoe, senhora. Vá regozijando. Agora seja feliz e agradecida e Deus vai te fazer ficar bem. Como vai? Você crê de todo o coração? Se eu não lhe dissesse nada, apenas colocasse as mãos em você, você sabe que sua presença está aqui. Você crê que Ele te abençoaria? Porque eu estaria fazendo o que Ele disse. Ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles sararão. Você crê? Então, se eu colocasse as mãos em você, você não ficaria cego. Seus olhos começariam a melhorar agora mesmo. Isso é certo? Então, no nome de Jesus Cristo, que você receba isso. Amém. Vá agradecendo a Deus e sendo feliz, regozijando-se. Você crê de todo o coração? Você não gostaria que seu problema de rim fosse resolvido? Você crê que foi curado enquanto você estava em pé aqui? Você foi. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que você vá e receba o que você pediu para a glória de Deus. Como vai, moça? Nervosa, triste, com problema cardíaco. É isso. Está tão nervosa, o coração é que causou isso. Você tem isso há anos. E você crê que você entregará sua vida completamente a Ele e o servirá pelo resto de seus dias com todo o seu coração, alma e mente. Se Ele te curar, venha aqui. Pai, eu abençoo esta jovem de quem Satanás determinou tirar a vida jovem. Eu oro por ela e a abençoo em nome de Jesus Cristo, para que ela fique completamente sã. Amém. Que Deus conceda isso. Amém. Quão amável é você por esperar. Eu creio que nosso Senhor está aqui para curá-la nessa noite. Você crê nisso? Antes de orar por essa mulher, eu quero orar por algo aqui agora. Eu vejo alguma coisa. Bondoso Pai Celestial, eu oro que no nome do Senhor Jesus Cristo, que Tu ajudes nesse momento. E Senhor, que as pessoas doentes aqui na audiência agora saibam que Tu és o Filho de Deus, que Tu estás aqui e Tua presença está perto agora, e que Tu podes fazer cada um deles ficarem bem. E querido Deus, pode que haja uns 200 ou 300 aqui que estão para serem curados nessa noite. E eu peço a Ti, bondoso Pai, que Tu afastes cada sombra de dúvida.
Afaste todos os espíritos de oposição para que o Espírito Santo possa tomar o coração de cada pessoa nesta noite e que eles vejam a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Conceda o Senhor, pelo teu nome eu peço. Amém. Frequentemente eu tenho me perguntado se algo aconteceria uma vez mais, que aconteceu aqui em Vandalia, Illinois. Certamente Deus conhece cada um de vocês, cada pessoa aqui. Ele sabe tudo sobre você, não é isto certo? Agora, eu não quero que vocês pensem que isso seja como um show. Isso não é um show. É o Espírito Santo pregando o Evangelho, confirmando a palavra que foi pregada. Vem. A palavra que foi pregada, o Espírito Santo está aqui confirmando o que é a verdade. Agora, o que eu poderia fazer? O que eu posso dizer? Eu digo isso, meu amigo, a cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo, que cada pessoa aqui foi curada quando Jesus morreu no Calvário. É sua possessão. Eu peço que vocês levantem as mãos, os que são cristãos. Suas mãos foram levantadas por todo lugar. Você tem direito legal a tudo pelo que Jesus morreu. Ele suportou a morte lá na cruz e deu sua vida para que você pudesse ter direitos legais a toda a bênção redentora pela qual ele morreu. É sua. Você está com medo de tomar posse dela? Você está com medo de reivindicá-las. Vejam. Quando Deus disse a Moisés, vá, tome a terra, é sua, mas ela está toda cercada pelos filisteus. Mas disse, todo lugar que pisar a sola dos seus pés, ele disse a Josué, é sua possessão. Agora, por que você não faz isso essa noite? Se uma pessoa nesse edifício, uma coisa sobrenatural pudesse acontecer, isso confirmaria e provaria que a palavra de Deus que eu preguei aqui é a verdade. E eu disse a verdade na pregação da palavra. Certamente Deus não permitiria um homem que fosse um enganador da palavra ir adiante e fazer os mesmos sinais que o Senhor Jesus fez. Se ele não fizesse com que toda a sua alma e coração não desse crédito ao Deus Todo-Poderoso e não dissesse que é a ressurreição de Jesus Cristo, e não dissesse a verdade, Deus não teria nada a ver com isso, correto? Então, quando eu lhes falei isso, e Deus disse que esta é a verdade, eu digo que cada pessoa que, se há pecado em sua vida, livre-se disso agora. E aceite Jesus nessa noite como sua propriedade pessoal, como Jesus Cristo, sua propriedade pessoal, para te curar agora. E não haverá nenhuma pessoa fraca deixando esse edifício. Isso é certo. Cada um de vocês vai para casa com uma fé firmada aqui. Não importa como você se sente. Você vai para casa bem, porque Deus assim o disse. Isso é seu. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Isso é seu agora mesmo para cada um de vocês. Quanto mais Deus poderia fazer, amigo? Ele pode ou ele já fez alguma vez? Deus já fez mais do que ele está fazendo aqui? Primeiro, ele enviou sua palavra, seu Filho manifestado, enviou-o de volta, tomou o seu espírito, rasgou-o de sua alma, levou o seu corpo para cima, assentado à sua mão direita e enviou o seu espírito de volta aqui. O mesmo espírito que estava nele, fazendo as mesmas obras, vendo visões, confirmando a palavra, seguindo as ordens do Pai. Exatamente. Ele disse, um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Quanto mais poderia fazer um pai amoroso e bondoso? Agora, tragam a paciente. Como vai, senhora? Eu suponho que somos estranhos, não nos conhecemos, mas Jesus Cristo nos conhece. É isso certo? E se somos você e eu estranhos um para o outro, mas estando em sua presença, Ele está aqui. Se eu pudesse curá-la, certamente o faria, mas eu não posso. Mas você não poderia esconder a sua vida agora, isso é certo.
Você não poderia escondê-la, não porque seja eu, mas porque é Ele e sua promessa. Ele me disse que eu poderia, que eu faria isso. Então, se Ele me revelasse isso, então... Assim como se a um desses homens aqui, se Deus lhes revelasse, eles poderiam dizer a você do mesmo jeito: vê, mas Ele tem que dar a revelação. Vê é exatamente certo. Não estou lendo sua mente, eu estou apenas falando com você como de um cristão para um cristão. Mas você é uma mulher cristã com o batismo do Espírito Santo e seu problema está em sua corrente sanguínea. É diabetes, não é isso? Você também tem asma, uma espécie de tosse. Eu te vejo. Você está fraca e exausta, nervosa e aborrecida, é claro. Essa condição causa isso. Agora, Jesus Cristo está aqui para curá-la. Você crê nisso? De todo o coração? Você aceita isso agora? Vamos ao Calvário agora mesmo pela fé. Vamos, você e eu, subir a colina, aqui até o Gólgota. E ali, o sangue de Emanuel derramando do Calvário, tão fresco na presença do Pai como no momento em que foi vertido. E eu te trago como minha irmã a Ele, digo: Senhor Jesus, esta minha irmã aqui, sendo consumida por essa condição, eu oro a Ti, Pai Celestial, que Teu Espírito venha sobre ela agora e que ela seja completamente curada. Que o Espírito Santo venha em grande poder e se mova sobre ela. E todos esses outros ali, diabéticos, sentindo-os gritar e clamar por misericórdia: Senhor, por favor, cure agora cada um deles. Que o poder de Jesus Cristo possa se mover na audiência e curar cada diabético aqui. Conceda isso, Senhor. Eu condeno essa enfermidade agora diante do Calvário. Que o Deus Todo-Poderoso cure cada um deles no nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Deus te abençoe. Vá feliz, regozijando-se, Deus seja contigo. Este é o fim da fila de oração? Muito bem. Agora vou lhe dizer o que vamos fazer. Vamos colocar nossas mãos uns nos outros para esta oração, por alguém. Agora, seja tão reverente quanto possa ser. Agora, enquanto oramos, todos em um só acordo, eu quero que vocês repitam essa oração depois de mim. Eu vou repetir, eu vou falar e você ore de todo o coração. Querido Jesus, a congregação repete depois do irmão Brana. Eu agora creio de todo o coração que Tu és o Filho de Deus ressuscitado dos mortos e vivo entre nós nessa noite. Eu aceito o Teu sacrifício que fizeste por mim no Calvário, pois ali Tu foste ferido pelas minhas transgressões e pelas Tuas pisaduras eu sou curado. Ó Deus, conceda isso agora. Eu oro, Pai, por enquanto eles fizeram esta confissão, dizendo: pelas suas pisaduras eles estão agora curados. Eu oro, Deus, que Tu cures cada um deles, que o Espírito Santo domine tanto aqui e agora, que cada sombra de escuridão seja rechaçada. E ouça a minha oração, Senhor, e ouça os Teus servos, Senhor, enquanto eles estão orando em todo lugar. E apenas uma sombra da escuridão pende aqui, tentando fazer com que as pessoas descreiam. Mas agora, Tu és mais que um conquistador, e eu venho em Teu nome, crendo que Tu ordenaste que este culto fosse aqui, nesta noite, crendo que estamos aqui em Teu serviço. E eu condeno a incredulidade e expulso-a deste edifício no nome de Jesus Cristo. Que o Deus Todo-Poderoso possa penetrar Seu Espírito Santo em cada coração aqui e todos sejam curados nesse momento. Deus Todo-Poderoso, que Tu concedas estas bênçãos ao Teu servo. Eu oro em nome de Jesus Cristo. E todos os que creem que foram curados, fiquem em pé e deem a Deus louvor. E vocês receberão exatamente o que pediram, no nome de Jesus Cristo. Muito bem, irmão Bozo,